Apesar de pequenas divergências, os dispensacionalistas geralmente dividem essas dispensações em 7, as quais são: primeira dispensação, inocência, começa com a criação do homem, abrangendo todo o período em que este esteve no estado de perfeição, e termina com a queda. Essa é a primeira dispensação dos dispensacionalistas. Segunda dispensação é a dispensação da consciência, a consciência adâmica. O homem, sabendo distinguir entre o bem e o mal, passa a ter a devida responsabilidade, com suas consequências evidentes pelas escolhas tomadas. Inicia-se em Adão pós-Éden e termina no juízo do dilúvio. Essa é a segunda dispensação dos dispensacionalistas, que trabalham em 7 dispensações diferentes, distintas. A terceira dispensação é o governo humano. Inicia-se pós-dilúvio, após o dilúvio de Noé. Essa é a terceira dispensação. Consistia na obrigação de organizar a sociedade de tal maneira que houvesse autoridades civis para reprimir a anarquia e levar os homens a Deus. Seu fim é no evento da Torre de Babel. O fim dessa terceira dispensação é na Torre de Babel. A responsabilidade deles era povoar e espalhar-se por toda a terra. O fracasso deles, eles desobedeceram. O juízo de Deus, segundo os dispensacionalistas, foi a confusão de línguas. As 3 primeiras dispensações foram atribuídas a toda a raça humana e não apenas a um povo em particular. Essas 3 primeiras dispensações, os dispensacionalistas atribuem a toda a humanidade, não a um povo em particular. Mas a quarta dispensação, que é a patriarcal, abraâmica ou da promessa, Deus escolhe um homem e cria um povo em particular, ao qual atribui mordomias por um pacto incondicional. A mordomia passou de Abraão para Isaac e de Isaac para Jacó. Essa é a da promessa, né? Responsabilidade de morar em Canaã. Fracasso, moraram no Egito. Juízo de Deus, escravidão no Egito, aqueles 430 anos que eles passaram no Egito. Essa é a quarta dispensação que os dispensacionalistas dividem. A quinta dispensação, a lei mosaica. Esta mordomia foi dada apenas ao povo de Israel e não às demais nações. Estas foram mantidas no sentido de continuarem a exercer o governo sobre si, exatamente como as nações ímpias fazem até nossos dias. A dispensação da lei abrangeu o período entre a entrega da lei a Moisés e a morte de Cristo. Então essa é a dispensação da lei, que vai de Moisés até a morte de Cristo. Essa é a quinta dispensação dos dispensacionalistas. A sexta dispensação, graça ou dispensação da igreja. Como no caso da dispensação da promessa, nesta Deus cria também um povo chamado igreja. Esta é a dispensação em vigor em nossos dias. Como no caso da dispensação da lei, nem Israel, nem outras nações, mas apenas a igreja recebe a responsabilidade desta mordomia. É crido que a volta de Cristo terá 2 fases, sendo a primeira fase o arrebatamento, que é a retirada secreta da igreja da terra, e a segunda é o retorno de Cristo, retornando de forma visível para implantar seu reino milenar. A primeira fase desencadeará 7 anos de grande tribulação, que serão encerrados com a segunda fase. Estes eventos marcam um fim desta dispensação. Esta é a sexta dispensação. Os dispensacionalistas fazem distinção, dizendo que a igreja será arrebatada antes
da grande tribulação. Está aqui, tribulação. A igreja vai para o céu, passa 7 anos com Cristo e retorna com Cristo depois dos 7 anos da devida grande tribulação. Para os dispensacionalistas, a igreja não passa pela grande tribulação, porque a igreja é só um parênteses na história, porque aqui se fecha a 70 semanas de Daniel e eles botam lá para o final, que é esses 7 anos aqui de grande tribulação, que eles dizem que é somente para Israel, não é para a igreja. Eles fazem uma distinção entre igreja e Israel. Praticamente lança a carta de Romanos toda no lixo, porque não há diferença entre judeu e gentil, como Paulo bem aborda, não há acepção de pessoas, porque todos os pecados destruídos estão da glória de Deus, sendo reconciliados somente em Cristo Jesus. Então, um dos primeiros defeitos que eu acho dos dispensacionalistas é fazer distinção entre igreja e Israel. E aqui, quando eles dizem que a igreja sobe, o Espírito Santo também sobe com a igreja. Aí, como é que esse povo aqui, na grande tribulação, vai crer, vai perseverar, vai ter tanta força assim para pregar o evangelho e crer em Jesus Cristo e na dispensação da graça? E só 7 anos que Deus vai tratar com Israel, será que não está tratando nesse período todo da graça de Deus manifestada em Cristo Jesus? Eu acho bem complicado, porque realmente só há salvação em Cristo Jesus. Porque Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, tanto do judeu quanto do gentio. O evangelho é o poder de Deus, não a grande tribulação para o Israel. Já se passaram quase 2000 anos, aí só 7 anos Deus vai tratar com Israel? Eu não creio assim não, eu creio que Deus já está tratando com Israel, e tanto judeu quanto gentio que se converte a Cristo no período realmente da graça de Deus, do evangelho de Jesus Cristo, o evangelho que é anunciado, tanto judeu como gentio que se converte a Cristo, esse é o plano de Deus para Israel. A 7ª dispensação, milênio ou dispensação do reino. Esta dispensação terá a duração de 1000 anos. O milênio é o alvo para o qual todas as demais dispensações se encaminhavam. A justiça, a paz e a prosperidade serão a marca desta dispensação, onde o governo de todas as coisas será de Jesus, no seu reino literal aqui na terra. Satanás será preso durante esta dispensação. Ao fim deste período, Satanás será solto, enganará as nações da terra, será derrotado definitivamente, haverá a ressurreição dos ímpios e o julgamento final, o juízo final. Ao fim desta dispensação, começará o estado eterno. Então é basicamente isso que os dispensacionalistas creem. É basicamente este quadro de dispensação. Se você quiser conferir, é só botar fracasso, responsabilidade, fracasso e juízo, você vai conferir isso na internet.